Na época da Idade Média, antes do século XVI, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, certo? Era a crença comum de todas as pessoas daquela época, também refletia um pouco da crença religiosa e filosófica de ver o homem como o centro. Contudo, depois de Nicolau Copérnico, com a sua teoria heliocêntrica, onde a Terra é quem gira em torno do Sol, caiu-se por terra esse tipo de crença. E 410 anos depois, em 1953, Albert Einstein, ao falar sobre isso, sobre essa mudança de pensamento, ele acreditava que isso era importante não só cientificamente, mas do ponto de vista filosófico, para que o homem percebesse o seu lugar no universo, que ele não é o centro de todas as coisas. Ele achava, Albert Einstein, que esse tipo de conhecimento traria humildade ao homem, ao perceber que o Sol não gira em torno dele. Penso que, de certa forma, Einstein não estava um pouco errado. Cada vez mais o ser humano, a partir do conhecimento e do avanço da ciência, está convencido de que é uma pessoa muito importante. Cada vez mais o ser humano está convencido de que ele é um ser necessário ao universo. Eu penso que somente um conhecimento verdadeiro de um ser incomparável é que é suficiente para manter o ser humano no seu devido lugar, para mostrar ao ser humano que ele não é um ser necessário ao universo, que ele não passa de um ser contingente, ou seja, ele pode não existir e não faz muita diferença. Então, o que eu quero falar hoje à noite é sobre Deus. Quero falar sobre Deus e quero enfatizar a grandiosidade desse Deus como um recurso espiritual para nos trazer ao nosso lugar, para nos mostrar quem somos. A ideia é que quando nós olhamos para Deus, eu descubro realmente quem eu sou. Eu consigo perceber o meu papel no mundo quando eu entendo quão grandioso é o meu Deus. E nós vamos fazer isso a partir de Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento onde vamos refletir sobre a Tua palavra. Abre os nossos corações, ajuda-nos a compreender, Senhor Deus, essa palavra, a Tua mensagem para todos nós. Tira de nós toda falta de atenção. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Importante que você entenda o contexto no qual Paulo fala esses versículos. São versículos muito bonitos, muito intensos. A Epístola aos Romanos, ela vai trabalhar um assunto muito importante, que é a questão da salvação, certo? Do capítulo 1, a partir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo deixando claro que todos são condenados, todos são pecadores e merecem a morte eterna, certo? E aí ele vai falar de salvação. Ele começa a falar de salvação a partir do capítulo 4, colocando Abraão como grande exemplo. Capítulo 5, essa salvação por meio da justificação
pela fé, uma salvação que exige de nós santificação, já começa a falar no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. 8 é um capítulo muito bonito. Você poderia ter talvez 3 meses ou mais só no capítulo 8, ok? A partir do capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai defender Deus da acusação de que ele falhou para com o povo de Israel. Okay? Então, é um capítulo que nós costumamos falar que trata do conceito de dispensação, como Deus lida com Israel, com o seu povo. Então, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Então, Deus vai deixar claro, através do apóstolo Paulo aqui, que Israel, no presente momento, ele está endurecido pela própria ação de Deus. Israel é descrente hoje, mas Deus tem um plano futuro para Israel, certo? Então, no capítulo 12 ao 16, o apóstolo Paulo vai falar da aplicação à vida prática, à vida cristã, à luz de tudo que ele tem exposto do capítulo 1 ao capítulo 11. Esse versículo 33 ao 36, que eu li agora no começo, é o apóstolo Paulo olhando para o plano de Deus, para a história da humanidade, que inclui a história específica do povo de Israel e que inclui a história da igreja. E Paulo está dizendo, o plano de Deus é magnífico, entendeu? O plano de Deus é maravilhoso, é fabuloso. Quando ele fala a profundidade da riqueza, da sabedoria, como do conhecimento de Deus, ele está trazendo, Deus é alguém intensamente, infinitamente sábio. Nós também chamamos de onisciente. Né? Os seus juízos são inexplicáveis, são insondáveis os seus caminhos. É como se Paulo estivesse dizendo, se eu quisesse entender ou planejar algo como isso que Deus tem planejado, ou se qualquer ser humano tentasse fazer esse tipo de plano, jamais faria. Então, quando Paulo olha para o plano de Deus, quando Paulo olha para o que Deus tem revelado no capítulo 9, 10 e 11, ele chega a essa conclusão. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém. Quem pôde dar conselho a Deus? Ninguém. Quem pôde emprestar algo para Deus? Ninguém. Ele é incomparável. E no versículo 36, ele fala 3 coisas sobre Deus que eu gostaria de analisar com mais profundidade nesta noite. Porque dele são todas as coisas, porque por meio dele são todas as coisas, e porque para ele são todas as coisas. Nós temos aqui uma descrição da pessoa do nosso Deus e das coisas que Deus faz. Okay? Então vamos trabalhar primeira característica dessa descrição. Porque dele são todas as coisas. Aqui a ideia de que Deus é a fonte de tudo, de que Deus é o nosso Criador. E é importante entender o conceito de criação. Quando nós entendemos o conceito de criação, muitos dos nossos problemas, dos nossos traumas, dos nossos conflitos internos são resolvidos e muito dinheiro é economizado com remédio e psicólogo. Nada contra os psicólogos. Imagine que você é um carpinteiro. Né? Você pega um pedaço de madeira e você diz, eu vou fazer, vou pegar 3/4 desse pedaço e vou fazer aqui uma mesa bonita, toda envernizada para eu estudar. Tal. E você faz aquela mesa bonita e tal. Com o quarto que sobrou, você diz, esse pedaço eu vou fazer uma fogueira, que é festa junina, vamos imaginar, né? E eu vou fazer uma fogueira, eu vou fazer essa madeira carvão. Então, um pedaço eu joguei no fogo. Os outros, eu fiz uma mesa que será usada na minha casa. Você tem o direito de fazer isso? Claro, a madeira é minha. Eu faço com a madeira o que eu quiser, entendeu? Um pedaço foi para o fogo. O outro pedaço foi ser um instrumento de honra. Deus faz isso. Ele é o Criador. Como Criador, ele tem esse direito de fazer o que quiser com a criação.
E aí é onde o ser humano não gosta muito do ensino. Ele trava com Deus, ele discorda. Porque a palavra diz: você é a criatura, você é a madeira, você não é o Criador. Como madeira, você não tem direito de questionar o Criador. Um dos textos que causam mais atrito de muitos crentes, não estou falando de descrente, um dos textos que muitos crentes têm, que não engolem, é o Romanos capítulo 9, versículo 19 a 24. Abra aí, Romanos 9, 19 a 24. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Pois quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer: você não tem a permissão para discutir com Deus. É importante que você entenda que discutir. Uma coisa é aquele crente fiel que quer entender o plano de Deus. Então, esse crente fiel tem permissão para ir até Deus e querer compreender o plano de Deus. Daniel fez isso. Outra coisa, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse discutir é questionar. É como se a pessoa estivesse dizendo: eu não concordo com esta maneira de gerenciar o mundo, Deus. Eu não concordo com esse jeito que você faz as coisas. Eu acho que esse jeito que você faz as coisas é errado, Deus. Se eu fosse Deus, eu faria melhor. Às vezes a gente não diz isso, mas a gente expressa por outras maneiras, por ações. Então Paulo diz: você não tem direito nem para discutir. Esse é o primeiro argumento. Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Você é criatura. Você não tem direito de perguntar ao seu Criador: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, Deus, como Criador, ele tem o direito de fazer o que quiser com a sua criação, porque dele são todas as coisas, certo? Tudo pertence a ele. Nós pertencemos a ele, a nossa vida pertence a Deus. A palavra fala que os nossos dias já estão contados, já estão escritos. A maneira como nós vamos morrer já está determinada por Deus, entendeu? Isso não pode, nós não podemos mudar. Que tal aceitar de uma vez por todas a posse, a nossa posse por parte do nosso Deus? Você nunca será mestre nesta vida. Você sempre será escravo. Ou você é escravo do pecado, das trevas de Satanás, ou você é escravo de Deus. Não tem para onde correr. Você nunca será mestre. Então é melhor você admitir a sua condição de escravo de Deus. É melhor você, de uma vez por todas, admitir que Deus tem um direito de trazer aquilo que a gente não gosta. O que é? Dor e sofrimento sobre nossas vidas. Deus tem esse direito. Deus tem o direito de levar o ente querido nosso, se Ele quiser, ou de nos levar. Então, Deus tem o direito de, muitas vezes, embaralhar os nossos planos, frustrar todos os planos. O meu plano está bem arrumadinho. Eu tenho uma prática, já faz mais de 10 anos, para economizar o meu tempo. Geralmente, à noite, eu planejo o dia seguinte. Eu deixo todo escrito o que eu vou fazer no dia seguinte. Pego um papel, minha agenda, e digo: a tal hora eu acordo, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, pronto. Tal hora o dia seguinte está todo planejado.
Aí acontece o dia seguinte. Normalmente, as coisas não saem como eu planejo. Mas eu não deixo de planejar, né? Sou insistente, insistente, né? Mas Deus discordou. Deus diz, olha, Valbert, esse teu plano e tem 1, 2, até que vai, mas das 10 horas para a noite vai dar tudo errado. Não vai ser como tu planejou, não, tá bom? Esquece, né? Às vezes está tudo organizadinho, aí aconteceu alguma coisa, uma filha adoeceu, aí tem que levar para o hospital. Aí, às vezes, vou no final do dia e vou ver o que é que eu consegui fazer do meu planejamento. Mas como eu já sei que as coisas não vão sair como eu planejo, eu já sou mais relaxado sobre isso, né? Eu fico mais tranquilo, eu digo, Deus, vamos ver aqui o que é que deu certo, o que é que não deu certo, o que é que o Senhor concordou, o que não concordou. Eu não sei de antemão qual é a agenda de Deus, né? Hoje não deu nada, né? Nada do que eu planejei, né? Mas eu não fico tenso, mas minha esposa, ela já é um pouco mais difícil de assimilar essas coisas, porque como ela está planejado, imprevistos deixa minha esposa Renata muito atribulada, entendeu? Imprevisto é um negócio difícil. Aí eu digo para ela, querida, Deus é o dono do nosso tempo. A nossa agenda é submissa à agenda de Deus. Imprevistos fazem parte do plano eterno de Deus. E como nós somos escravos de Deus, como nós somos a criatura, tudo pode mudar na nossa agenda. Vamos nos amoldar a imprevistos. Às vezes é nas finanças. Esse dinheiro eu reservei para isso. Esse dinheiro eu reservei para isso. Agora está tudo arrumadinho, o meu orçamento está tudo certinho. Aí Deus dá uma pane no carro e eu fico endividado o ano todinho para tentar pagar o problema do carro, né? Então, todo o meu orçamento foi para o brecho, né? Não deu certo. Mas Deus sabe que eu tentei. O fato, como criatura, eu devo aprender a ser submisso a esse Deus. Ao tempo de Deus, aos desejos de Deus. Ele pode mudar, ele pode trazer uma doença, e eu tenho que entender a intromissão de Deus na minha vida, porque ela pertence a Deus. Okay? Muitas vezes nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Do direito de Deus de mudar meu plano, do direito de Deus de trazer o infortúnio, de trazer a calamidade, a dor e o sofrimento. Ele tem uma razão. Se ele é essa pessoa que o apóstolo Paulo está descrevendo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, se ele traz sofrimento para a minha vida, é porque ele tem um bom motivo. Talvez ele não vai me dizer, mas que ele tem um bom motivo, ele tem. Porque alguém que é a fonte de toda a sabedoria e a fonte de todo conhecimento, não vai fazer algo errado. Né? Não vai fazer algo insano. Talvez eu não goste, mas o que ele está fazendo está perfeitamente de acordo com o seu plano, com o seu ideal, com os seus projetos. E eu preciso me submeter a esses projetos. Cuidado com a noção de democracia no que diz respeito a Deus. Nós estamos saindo de uma época de eleição, né? Ainda vamos ter segundo turno. Com Deus não tem votação. Deus não admite isso. Vamos votar, fazer uma assembleia para quem concorda com isso. Não existe isso com Deus. Deus é rei. Com Deus, o regime é monarquia. E uma monarquia absoluta. Né? O apóstolo Paulo, a argumentação dele é baseada nesse pressuposto. Deus é rei. Ele reina. Cantamos aqui, né? É muito bom quando a gente canta. Rei, tal, tal. Quando ele faz uma coisa que não gosta, opa, não gostei. Não pode. Se ele é rei, é rei. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento democrático. Entendeu? Não é. É teocrático. Ele reina soberano, ele decide e será executado. Entendeu? Contudo, como ele é um rei bondoso, como ele é um rei gracioso, como ele é um rei misericordioso, tudo que ele faz em nossas vidas visa um objetivo que vai ser o melhor para nós, no final das contas. Okay? Mas Deus não é apenas o Criador. Né? Paulo continua dizendo, porque dele são todas as coisas e por meio
dele por meio dele são todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Aqui a ideia de que Deus, ele não apenas cria, mas ele também é o agente dessa criação. Deus também é aquele que está sustentando a criação. Existe uma corrente antiga, mas em algumas igrejas, às vezes você ainda vê isso, alguém falando sobre isso. Ou talvez falando, mas não com esse nome, que é o deísmo. A ideia de que Deus criou o mundo, deu corda e deixou o mundo por conta própria. Deus não interfere mais no mundo. Isso não é bíblico. Deus continua a guiar o mundo para o seu propósito. Deus continua sustentando este mundo para os seus objetivos. A criação não é como um determinado escritor descreveu a situação do mundo. Imagine uma ladeira abaixo, uma carroça desgovernada caindo, descendo essa ladeira sem ninguém. Pronto, essa carroça vai lá, de repente vai se esbagaçar. Alguns acham que o mundo é assim. Esse mundo está desgovernado. Não é isso que a Bíblia fala sobre governo de Deus. Então vamos ler alguns textos. Colossenses 1,17. Deixa eu ler para você. Diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui é a ideia de Deus como sustentador, certo? Ou seja, Deus, ele é a pessoa que garante a sobrevivência de tudo. Se Deus não existisse, não existia nada. Deus é a pessoa necessária para que essa realidade se mantenha, continue existindo. Ok? Daniel, capítulo 2, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Daniel 2, versículo 21, diz assim: É ele, falando de Deus, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel está dizendo, rei, está falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor, existe um rei superior a você. E é esse rei que governa o universo, que governa tudo. É esse rei que diz, é hora de chover, agora é hora de seca. É esse rei que diz, agora quem vai governar é o fulaninho. Não, agora não é mais o fulaninho, agora é o cicrano que vai governar. É este rei. Este rei estabelece tudo. Este rei não pede conselhos a ninguém. Todas as coisas acontecem por meio do governo deste rei. Ele está falando para Nabucodonosor. Na época, era o rei mais poderoso da terra. Ainda Daniel, olha o capítulo 4, versículo 25. Daniel agora falando sobre o futuro de Nabucodonosor. O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos deste mundo e os dá a quem ele quer. E no versículo 35, deixe-me ler o 34 e 35, que é o Nabucodonosor reconhecendo isso. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno. O seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. O Altíssimo faz o que quer. Isso é muito importante. Quem está falando aqui é Nabucodonosor. Uma pessoa arrogante, uma pessoa maligna, uma das pessoas mais cruéis da humanidade, uma pessoa muito poderosa, entendeu?
E ele está reconhecendo, existe alguém que faz o que quer. Antes ele achava que era ele. Né? Eu faço o que eu quero, não tem ninguém que possa me impedir. Né? Mas agora ele reconhece que existe um rei mais poderoso que ele. Esse rei, o Altíssimo, faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. A próxima frase é ainda mais absurda para alguém como Nabucodonosor dizer: não há quem possa deter a sua mão. Nabucodonosor achava que ninguém poderia deter ele. Ele era a pessoa mais poderosa. O seu exército era o mais poderoso. Não havia reino, não havia povo que pudesse deter o avanço do seu exército. Agora ele reconhece que existe alguém que realmente não tem como deter. É o Altíssimo. E por último, não há quem possa questionar o que ele faz. É o que Paulo está dizendo. Não há quem possa questionar. Não há quem possa deter, não há quem possa questionar. Deus é o Rei Supremo. Ele governa como Ele quer. O mundo está sendo governado por Deus. Deus é a pessoa mais capaz do mundo. Uma vez eu tive um aluno no Cibima, eu estava ensinando Romanos. Esse aluno me questionava. Eu estava ficando aborrecido. Né? Eu sou uma pessoa difícil de aborrecer. Né? Mas, às vezes, algumas pessoas têm essa capacidade. E aí eu disse para ele: irmão, não é possível que você não esteja entendendo o que eu estou falando. Porque eu estou falando em português, claro, usando todas as ilustrações que eu conheço para lhe explicar. O problema é outro, não é? O problema é que você não aceita o que eu estou falando. Ele ficou assim, os olhos dele arregalaram, assim. É como se me pegaram, né? O problema não é compreensão. Às vezes o crente não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Você está. Não minta. 2 pecados. Né? Não minta, você está entendendo. O problema é que você não aceita. Você não aceita que exista alguém que faça o que quer. Você não aceita que exista alguém que não preste contas a ninguém. E a sua vida está na mão dessa pessoa, né? Ou, se você pensar na Trindade, dessas pessoas. Você não admite isso. Como pode alguém fazer o que bem entender da minha vida e não dar contas disso a ninguém? Você não admite essa realidade. Bem, alguém mais poderoso que você, como Nabucodonosor, também não gostava desse ensino, mas teve que se dobrar. Deus é especialista em dobrar pessoas difíceis de se dobrar. Né? O que é se dobrar? Se dobrar é você se ajoelhar, dizer: eu me arrependo. Eu dobrou Nabucodonosor. Ele se dobrou. Foi difícil. Ele penou. Então, muitos crentes são assim. Eles não gostam desse tipo de ensino. Entendeu? Eles não se submetem. Cuidado. Deus é especialista em dobrar filhos rebeldes. Mas cedo ou mais tarde você vai aprender que não tem o que fazer. Se você é filho, servo de Deus, você deve dar glórias como Paulo faz. Né? Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho da carne. O que é que Deus disse para ele? Não vai sair esse espinho. Não adianta você pedir, não vai sair. O espinho vai ficar. Aí Paulo diz, a minha graça de basta. Pronto. Paulo aceitou, porque não tem jeito. Né? Moisés pediu várias vezes: Deus, deixa eu entrar na terra, Deus. Você não vai entrar na terra, Moisés. Assunto encerrado. Você não vai entrar na terra. Mas eu sou bondoso e misericordioso, vou deixar você ver a terra. Então leva lá para o Monte Nebo. De lá, ele contempla toda a terra de Canaã. Então, os servos de Deus, eles têm a permissão de chegar a Deus e fazer suas petições. Mas quando Deus dá a resposta, o servo, sim, Senhor. É uma relação de superior
para inferior. Entendeu? Nós somos inferiores a Deus. Deus é um ser superior. Ele é essa pessoa que Paulo está descrevendo, né? Quem conheceu a mente desse Deus? Não tem. Alguém aconselhou aqui Deus? Ninguém aconselha Deus. Entendeu? Então nós precisamos colocar Deus no lugar que é devido a Deus. Ele é o ser superior. E quando eu sei que ele é o superior, só sobra para mim o inferior. Eu sou o inferior. Então eu é que preciso de Deus. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do meu serviço. Os deuses dos povos pagãos, os deuses gregos, os deuses cananeus, os deuses de várias culturas, eles são deuses que precisam da adoração daquelas pessoas. Precisam dos sacrifícios, precisam dos templos. O nosso Deus não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa disso aqui. Ele não precisa do louvor de ninguém. Ele não precisa da vida de ninguém. Ele não precisa da adoração de ninguém. Esta reunião é apenas graça divina. Ele permitiu que nós existíssemos e que nós estivéssemos aqui adorando a Ele. Isso aqui é bondade de Deus. Existir essa realidade. Ele não precisava fazer nada. E Ele não precisa de ninguém. Então esse é o nosso Deus. Dele são todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Isso me traz segurança. Se a Bíblia diz que haverá novos céus, nova terra, eu não preciso ficar aterrorizado, vai um meteoro e vai destruir o planeta Terra, e agora? Não vai, isso é inconcebível. Não vai vir um meteoro e destruir o planeta Terra, porque a Bíblia diz que o planeta Terra vai existir. Então, o plano de Deus permanecerá para sempre. Por último, e é o ponto que eu acho que talvez seja o mais impactante desses três, para Ele são todas as coisas. Tudo visa Deus. Aqui também é uma outra área que a gente não concorda, né, com Deus. Nós não gostamos de dividir as coisas. Nós gostamos de ser as pessoas homenageadas. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. Paulo é muito claro. A Ele seja a glória. Para Ele são todas as coisas. O ser humano precisa aprender a render a Deus, a dar a Deus toda a glória que é devida a Deus. Um exemplo que eu acho muito instrutivo é João Batista. João Batista, ele entendia bem o seu lugar, a sua posição. Ele deixava muito claro, eu não sou o Messias, eu não sou digno de fazer lá o lacinho da sandália do Messias. Eu não sou digno de fazer isso. João Batista chega ao ponto de dizer, o que importa é que o Messias cresça e que eu diminua. Entendeu? Essa deve ser a mesma mentalidade de todo crente. O importante é que Jesus apareça e que o Valbert fique escondidinho, ali no canto. Entendeu? Se as pessoas lembrarem de Jesus na pregação e esquecerem quem foi o pregador, não, para mim é o suficiente. Jesus precisa ser aquele que é o centro. Ele é que deve ser lembrado. Nós somos os instrumentos. Os instrumentos podem ser esquecidos. É o que João Batista diz, olha, os discípulos ficavam atiçando João Batista contra Jesus. Tá indo gente lá para o grupo de Jesus, o senhor vai deixar isso acontecer? E João deixa muito claro, ele é o Messias. Você tem que entender isso. Eu não sou o Messias. Ele é o Messias. Eu sou amigo do noivo. Ele é o noivo. Ele vai crescer. Ele vai ser o destaque, não eu. Quanto a mim, quanto mais escondido eu ficar, melhor. Quanto mais em anonimato eu ficar, melhor. O nome que tem que brilhar nessa história é o nome Jesus Cristo. Esse é quem tem que aparecer. Um versículo que eu acho, um texto que eu acho muito importante,
que fala muito dessa questão de glória divina é Isaías 48. Vamos parar lá. Isaías 48, versículo 9 ao versículo 11. Isaías 48, 9 a 11 diz assim: Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Esse é um dos textos mais claros de toda a Bíblia, das intenções de Deus. Deus é muito claro nas suas intenções. É aquela história, Jesus sempre jogou limpo, sempre deixou claro como as coisas são. E Deus também no Antigo Testamento. As coisas sempre foram muito claras com Deus. Okay? Então, qual é o contexto aqui? Deus está dizendo, Israel, você é o tipo do povo que merece ser aniquilado da terra. Né? Desaparecer. Você é ruim. Só que eu não posso fazer isso. Você fica, como Deus não pode? Porque Deus fez promessas a Israel. Deus fez promessas à descendência de Abraão. Então, se Deus aniquilar Israel, mesmo que Israel mereça e merece, né, ele estará desonrando o seu nome. Então, é esse o argumento de Deus. Ele começa tanto do versículo 9 e termina no versículo 11 com esse mesmo argumento. Por amor do meu nome, eu vou me conter. Por amor da minha honra, entendeu? Eu vou me conter para que eu não venha exterminá-lo. Você merece ser exterminado. Né? Mas eu fiz uma promessa a Abraão e aos descendentes de Abraão. Então, se eu exterminar você, eu quebro a minha promessa. Isso não pode acontecer. Né? Nunca isso vai acontecer. Porque Deus não mente e Deus sempre cumpre o que promete. Né? Então, mas aqui Deus vai deixar claro o motivo. É por minha causa, Israel. Não é nem tanto porque eu estou com pena de você, não. É por minha causa. Alguns vão dizer, mas que motivação egoísta. Né? Que motivação egoísta. E Deus vai escandalizar ainda mais as pessoas. Ele vai dizer, por amor de mim, ainda repete, por amor de mim é que faço isso. Porque eu me amo, é que eu não extermino você, Israel. Nós somos proibidos de ter esse tipo de atitude. Seria como que uma idolatria. Né? Eu chegar ao extremo e dizer, para a minha glória, por amor de mim. Por quê? Porque a lógica estabelecida por Deus é que você tem que amar e dar toda a glória ao ser último, ao ser mais poderoso do universo, ao mais digno, que é Deus, não eu. Então, eu não posso fazer isso. Só que Deus não tem um ser acima dele. Então, ele só pode dar glória e louvor a ele. Ele é o ser último. Ele é o ser mais digno de todo o universo. Então, todas as coisas que Deus faz, ele faz para a sua glória. É correto quando a gente diz, Jesus morreu por mim. Mas também é correto dizer, ele morreu por mim para a sua glória. É bom completar. Porque nós não somos a finalidade última da existência divina. Não. Entendeu? Deus faz tudo para a sua glória. Então, a nossa salvação, em última instância, é porque Deus se ama. É porque Deus faz tudo para a sua glória. E ele deixa bem claro, eu não darei a ninguém a minha glória. É o tipo de coisa que ele está dizendo, eu não reparto, eu não divido, pertence somente a mim. Então, quando nós ousamos a
pegar aquilo que é de Deus, né, a honra que é devida a Deus, nós corremos sério perigo de nos colocarmos na mira desse Deus. Se a glória dele é algo que ele se apega e ele diz, eu não vou repartir com ninguém. Quando você está sendo honrado e você não dá a glória devida ao nome de Deus, você está usurpando esta glória, né? Eu acho que vocês estão estudando Atos, né, nos cultos, nos lares, e viram o que aconteceu com o rei que não deu glória a Deus, né? Veio uma ordenzinha do céu, né, e ali mesmo acabou-se. Nós, como crentes, deve ser da nossa prática promover sempre, sempre a glória divina. Isso não é falsa humildade, né? Pastor, sua pregação foi excelente, para a glória de Deus. Aí no fundo, não, claro que foi excelente, sou eu que estou pregando, né? Não. Deus sonda o coração. Ele sabe se você está dizendo que aquilo foi feito para a glória dele ou não. Entendeu? Ele sabe que foi feito pela glória dele ou não. Então, a motivação, ninguém pode saber, mas Deus sabe. Nós devemos estar constantemente de olho no coração, porque é no coração que nós vamos ficar naquele raciocínio. Eu sou muito importante, né? O que seria desta igreja sem mim? Estaria perdida, né? Então, muito cuidado. Toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus. Deixe-me ler para você Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6. E aí nós já vamos para a finalização. Efésios, capítulo 1, 4 a 6 diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo é para ele, tudo é para a sua glória. Então, se tudo é para a glória de Deus, se o plano de Deus é fazer tudo voltar-se para ele, a melhor coisa que eu devo fazer na minha vida é mobilizar a minha vida neste plano e não contra este plano. Eu devo tentar colocar a minha vida dentro deste padrão de fazer as coisas para a glória de Deus, de fazer os caminhos, as honras, tudo caminharem para Deus, para que Jesus Cristo seja o alvo, para que Jesus Cristo seja o honrado em tudo isso. Voltando lá para Romanos, capítulo 11. Quero encerrar, só lembrando a você. A Ele seja a glória para sempre. Amém. O alvo, pensando aqui em missões, o alvo de missões não é que as pessoas precisam ser evangelizadas e por isso eu evangelizo. Não é assim o raciocínio. À luz do raciocínio que nós estamos falando aqui, é porque Deus diz que nós devemos evangelizar e que Ele será glorificado é que nós evangelizamos. Nós não partimos para a obra missionária por causa da necessidade das pessoas. Não. Nós partimos para a obra missionária porque Deus diz: eu quero ser glorificado na pregação do Evangelho. Vão e preguem a todas as nações. Entendeu? É diferente o raciocínio. A lógica é diferente. Deus poderia muito bem dizer: as pessoas precisam do Evangelho, sim, mas eu não quero que ninguém pregue o Evangelho. Nós não pregaríamos, né? A pregação do Evangelho, ela existe porque Deus diz que quer ser glorificado por meio da pregação do Evangelho. Deus quer ser glorificado na vida dessas pessoas que serão salvas. Então, às vezes,
eu me lembro, quando eu era adolescente, as conferências missionárias, o enfoque era geralmente assim: milhões de pessoas estão indo para o inferno e precisam de salvação, você precisa ajudar e tal, tal, tal. Esse tipo de argumentação coloca a necessidade de missões, a fundamentação toda, na pessoa que precisa ouvir do Evangelho. Isso mudou muito com a vinda do ensino do pastor John Piper sobre a glória de Deus, onde ficou claro, o raciocínio é o inverso. Nós vamos aos povos porque a glória de Deus será manifestada na nossa ida. Deus quer que a gente vá para promover a sua glória. Então, tudo precisa e pode e deve ser mudado em nossas vidas à luz desse raciocínio, porque todas as coisas são feitas para Ele. Ele é o alvo de tudo. Então vimos, Ele é a fonte, Ele é o Criador, tudo acontece através dEle, o mundo está sob o seu governo, está sendo administrado por Ele. Isso me dá segurança, tranquilidade, o mundo não está no caos, não importa quem vai ser o futuro presidente desse país, Deus está no governo deste país e de todos os outros, certo? E todas as culminam para Ele. Esse é um estilo de vida cristocêntrico, teocêntrico, que Paulo convida a todos nós, que o meu objetivo de hoje foi também e é convidar você a abraçar, fazer parte da sua vida. Pensar desta forma, agir desta forma, viver desta forma. Vamos orar e aí então nós estaremos encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti, porque devido à Tua graça, à Tua misericórdia, nós estamos aqui nesta noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender e a aceitar, Senhor Deus, a Tua palavra, a maneira como Tu faz as coisas. Dê sabedoria à Tua igreja, que a Tua igreja Manaim seja composta de pessoas interessadas em promover a Tua glória, em querer ver o Teu nome ser glorificado entre todos os povos, em abrir mão de tudo por Ti. Faz com que a Tua igreja seja uma igreja serva, uma igreja que se humilhe diante de Ti, uma igreja que busque fazer o Teu nome exaltado e não exaltar a si mesma. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.